Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Simone, eu sou especialista em imigração e eu ajudo você a se planejar e vir da forma correta para o país onde você escolher para viver. Hoje a gente vai falar a respeito de Portugal, o país onde eu tenho mais domínio, porque afinal de contas eu vivo há 6 anos nesse país. Hoje, em especial, eu estou gravando dos Estados Unidos. Eu estou gravando da cidade de Boston, em Massachusetts, e vou até colocar aqui, ó, em cima, uma fotinha aqui de como que tá. Aqui tá em pleno inverno, com neve, mas depois eu vou gravar um vídeo explicando por que eu tô aqui, o que eu tô fazendo aqui, porque eu tenho tido também procura de serviços relacionados à imigração para os Estados Unidos. Então eu tenho me especializado, tenho feito alguns cursos, tenho feito algumas parcerias com alguns escritórios daqui, então por isso que eu tô aqui e também tem outras surpresinhas aí para vocês. Então vamos falar de Portugal. Vale a pena hoje em dia, a gente está falando aqui em janeiro, fevereiro de 2024, vale a pena morar em Portugal? Por que que eu resolvi gravar esse vídeo? Recentemente, lá no Instagram, se você não me segue lá, vale a pena, porque lá eu coloco coisas mais dinâmicas, coisas do dia a dia. Inclusive agora, enquanto eu estou nos Estados Unidos, eu vou mostrando um pouquinho aí do dia a dia daqui da cidade. Então o que eu fiz? Eu coloquei lá uma publicação onde eu falei se valia a pena ou não viver em Portugal hoje. E realmente teve muita repercussão, inclusive até mesmo vinda de portugueses, não só brasileiros comentando, brasileiros que já vivem em Portugal, brasileiros que ainda não chegaram em Portugal e também portugueses comentando muito. E quando isso acontece, quando eu toco num assunto onde eu vejo que gera muita dúvida, eu venho com um vídeo mais completo para que vocês entendam qual é o meu ponto de vista e para quem vale a pena, porque também não é para todo mundo. Cada um tem a sua razão para mudar de país, principalmente quando a gente fala de uma mudança de país, que envolve tantas questões, né, psicológicas, financeiras, afastamento de família, enfim, tem tantos pontos que são tocados nessa decisão. É uma decisão tão importante, principalmente quando se trata de famílias, que isso é muito pontual e é muito individual. Independente de os preços estarem maiores, o arrendamento ter subido de uma forma exponencial em Portugal, isso aconteceu, claro, em função da demanda, ter sim uma quantidade de violência um pouco maior do que há alguns anos atrás. Eu vou falar especificamente sobre essa questão da violência e o que subiu e em que sentido que subiu, para que vocês possam entender. A questão de xenofobia também ter crescido na proporção, ou seja, quanto mais imigrantes chegam no país, mais casos a gente enxerga. Então, considerando aí todos esses pontos ainda negativos, vale a pena porque, primeiro, você continua tendo uma qualidade de vida a preços mais acessíveis comparados a outros países. Então, isso é um ponto fundamental que vocês precisam saber. Segundo, a questão da saúde. Ela, embora esteja, sim, numa situação mais complicada, porque imagina só, o sistema de saúde ele continua o mesmo, só que agora para uma população maior, né? Portugal teve um crescimento populacional com a chegada de imigrantes, embora teve, sim, um declínio de população local, população que nascida, né, em Portugal. Teve um declínio porque as pessoas costumam ir embora do país. Mas imagina, chegou muita gente e aí a saúde começou a sofrer, sim, alguns problemas em termos de atendimento, nem todo mundo tem médico de família, então acaba sendo, sim, um pouco mais complicado. Isso na saúde pública. Mas mesmo assim, se você for pagar um plano de saúde, você vai pagar muito barato. Não tem a menor comparação com valores que você paga no seu plano de saúde no Brasil. Então você consegue, ainda que você não utilize a saúde pública, a custos muito menores, pagar um plano de saúde e ter um atendimento de alta qualidade. Educação continua exatamente igual. A escola pública no ensino fundamental, né, que é o básico, continua tendo
os mesmos professores, a mesma qualificação, o mesmo método de ensino. A parte do ensino médio, que é o secundário, que é aquele onde o aluno se prepara para a entrada na universidade, continua também muito boa. Inclusive, nos últimos vídeos que eu tenho feito de cidades, todas as cidades que eu tenho visitado, eu tenho buscado dentro do ranking do ano anterior, né? Quais as escolas mais bem pontuadas, e a grande maioria, na maior parte das cidades, são escolas públicas, para vocês terem uma ideia. Então ela faz sim o que ela precisa fazer, que é preparar esse aluno para o ensino universitário. O ensino universitário, então, de Portugal nem se fala. Ele é reconhecido não só na Europa, mas em muitos países ao redor do mundo, e é sim classificado como um dos melhores do mundo. Muitas faculdades de Portugal estão classificadas como as melhores do mundo. Então, o aluno, além de ter um ensino de alta qualidade, ainda tem possibilidade depois de trabalhar em outro local e a custos muito baixos. Vocês precisam pesquisar. Claro que um estudante internacional vai pagar mais caro, mas ainda assim, se a gente fizer uma comparação com o ensino superior de Portugal com os Estados Unidos, ele vai pagar um décimo, por exemplo, do que um aluno nos Estados Unidos, onde futuramente vão os dois trabalhar na mesma empresa. Então isso é muito interessante e tem que se colocar sim na balança, tem que se colocar em consideração. E fundamentalmente falar a respeito de segurança. Segurança em Portugal é inquestionável. O que existe em termos de violência no país hoje, tá? O que a gente enxerga no país? Mais violência na questão dos furtos, que é o quê? Você deixa uma bolsa, deixa uma carteira, deixa uma pasta dentro de um carro, por exemplo. Existem sim casos de quebrarem os vidros, né, dos carros e roubarem o que tem dentro do carro, do que você deixar dos seus pertences. Isso acontece com bastante frequência e o volume tem aumentado. Eu não tenho ouvido falar em arrombamentos de residência. Isso já aconteceu em Portugal há alguns anos atrás, alguns bons anos atrás. Teve sim uma época onde se tinha muito furto em residência. Hoje em dia a gente, graças a Deus, não se vê falar tanto disso. Outro sentido também que a gente tem visto aumentar bastante em Portugal são os crimes passionais. Mas em geral, todas essas situações de violência que eu tô falando para vocês, raramente tem brasileiros envolvidos, tá? Ou tem sim estrangeiros de outras nacionalidades ou os próprios portugueses. Raramente se escuta dizer que brasileiros estão envolvidos nesse tipo de crime. Então, isso é um ponto positivo e é um ponto que eu acredito que a população portuguesa está atenta e tem sim observado que pouquíssimas vezes, raríssimas vezes, nessas confusões nós estamos envolvidos. Então, juntando só essas coisas mais básicas, que é falar sobre a saúde, a segurança e a educação, já vale muito a pena. Sem contar que o poder de compra, gente, continua sendo maior. Se a gente fizer uma comparação bem básica entre Portugal e Brasil, o poder de compra continua sendo maior, mesmo com altas de preços. E isso é realmente uma coisa que tem que se levar em consideração. Obviamente que se você vem para trabalhar em Portugal, você tem que pensar que lá se ganha salário mínimo mais alguns benefícios, ou seja, não consegue ultrapassar. Hoje o salário mínimo está 820 euros, dificilmente vai ultrapassar 1.000 euros. Considerando que você vai ter que alugar um imóvel, com certeza esse valor ele vai ficar insuficiente. Se você alugar um quarto, por exemplo, ele vai ficar ali equilibrado. Agora, se 2 ou mais pessoas na família trabalharem pelo salário mínimo, você vai sim conseguir ter uma vida digna. Você não vai ter uma vida de luxo, mas você vai ter sim uma vida digna. E você que tem rendimentos do seu país de origem ou rendimentos que você consegue manter trabalhando de casa, melhor ainda, porque aí você pode fugir
dessas regiões onde os aluguéis são mais caros, pode ir sim para uma cidade mais de interior, uma cidade mais barata, que você vai sim encontrar qualidade de vida com menores custos e vai ter sim uma vida muito boa em Portugal. Esse é o meu ponto de vista. Eu quero que vocês aproveitem, né, que a gente está falando sobre esse assunto, que é um assunto que ele tem muitas opiniões e opiniões muito diversas, e coloquem aqui nos comentários. Os comentários de vocês são sempre muito bem-vindos. Se você não é inscrito no canal e quiser se inscrever, fiquem à vontade. E se gostaram desse conteúdo, não esquece de dar o like, que me ajuda bastante aí a propagar esse tipo de conteúdo para vocês. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui comigo e até o próximo vídeo.